Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Roseli Moura e vou dar continuidade à resolução de alguns exercícios, né, de pré-cálculo. Hoje a gente vai trabalhar com função já de segundo grau, né? E vou tentar minimizar aqui o microfone, que eu espero que o retorno esteja legal. Não tá muito bom de vez em quando. Mas enfim, é o que eu posso fazer. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero fazer uma revisãozinha rápida. A gente já lembrando que meu propósito é só dar uma passadinha nos conceitos e nos elementos mais importantes das funções mais importantes para a gente poder começar a trabalhar com cálculo propriamente, certo? Então, hoje é exercício de função quadrática, lembrando, aqui ao lado já deixei destacado algumas fórmulas essas que vocês já estão habituados, né? Então, a função de quadrática, ou como vocês preferirem, função de segundo grau, ela é regida por quê? Por essa lei de formação. Então, eu vou ter coeficientes A, B e C, que seriam os parâmetros. Parâmetros é o quê? É quem rege, né, a função. Então, até deixa eu fazer uma observação aqui em cima, né? O parâmetro A tem que ser diferente de zero, certo, pessoal? E por quê? Porque se ele fosse igual a zero, a função ficaria de primeiro grau, certo? O C é o termo independente, sempre tem um terminho independente que vão ser válidas, né? Aquelas observações que eu já fiz acerca de função de primeiro grau e eu vou retomar aqui novamente, tá bom? Aqui que eu me refiro. Então, por exemplo, vamos lá, só já deixar ajeitado antes de eu pegar um exemplo. Vamos fazer um gráfico daqui a pouquinho. Se eu tiver que construir um gráfico de um exemplo de função, o que é que eu posso fazer? Primeiro, eu tenho a prerrogativa, posso fazer uso, né, dessa prerrogativa de estabelecer alguns valores para x e encontrar o y correspondente a partir de uma dada lei de formação, certo? Ou então eu observo algumas singularidades e eu já tenho alguns pontos de graça. De graça é só observando a lei de formação. Mas vamos pegar um exemplo e aí a gente conversa mais a respeito, tá? Então vamos lá. Eu quero uma função y, pegar uma simples igual a f de x, tá? Eu vou pegar um, que é o básico, né? X quadrado, vamos pôr menos 4x, 1 com 3, mais 3. Pronto, ok? É uma basiquinha. Só dando uma observada aqui ao lado, quais seriam os parâmetros que eu tenho que observar. Que o A é igual a 1, o B é igual a menos 4 e o C igual a 3. Sempre fica atento para ver se está na ordem crescente ou decrescente, né, dos expoentes aqui, tá? Então, x quadrado, x, termo independente, tá? Uma das atenções que eu dei, que eu pedi para vocês prestarem atenção, né, quando forem elaborar qualquer gráfico, apesar dessa liberdade, é conveniente, é mais fácil para a gente já partir do x igual a zero e do y igual a zero, tá? Porque aí a gente já tem, é o que eu falo, de graça alguns pontos. Quando x igual a zero, vocês vão lembrar na função de primeiro grau, a gente tinha como coeficiente linear o termo independente. Não é isso que acontece? Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Na de primeiro grau, o termo independente era B, aqui é C, não importa se chama A, B, C, M, Q, não importa, tá bom? Então, só para a gente fechar, né? Só para constar como é que é essa substituição, então eu vou ter uma cor mais bonitinha. Então, ó, imagem de zero, então é o f de zero, zero ao quadrado, 4 vezes zero, ou qualquer número vezes zero, estou substituindo o valor de x, mais 3, quer dizer, independe de quem seja A e B, quando eu substituo por x igual a zero, obviamente a minha resposta vai ser o termo independente, tá? Então,
O ponto, não se esqueçam, 0, e no caso 0 e 3, ele é um convidado. Então, só de bater o olho aqui na nossa lei de formação, a gente já saberia isso. Uma outra coisa também que batendo o olho a gente já sabe, ó, o A é 1 é positivo. Se o A é maior que 0, então quando eu tenho o A maior que 0, eu já tenho a ideia de como vai ser o aspecto, né? É a concavidade voltada para cima, tá? Para cima, beleza? Então, mas ainda não dá. Diferente da reta, que basta saber um outro ponto, a gente já consegue. Aqui não. Aqui eu tenho que ficar mais atenta, né? Eu sei que ele passa pelo y igual a 0, igual a 3 quando x é 0, né? O x igual a 0 aqui é x. Então, eu vou esperar mais um pouquinho para ver quais são as raízes. Então, um segundo momento, né? O primeiro momento é encontrar esses elementos e na sequência, usando o método que vocês preferirem, a grande maioria usa essa fórmula supostamente de Bhaskara, né? Mas pode ser soma e produto, fique à vontade. Tá? Então, para encontrar raiz ou raízes, no nosso caso, são raízes. Por quê? Porque ela é quadrática. Sendo quadrática, duas raízes que podem ser reais ou não. Se forem raízes reais, vão ser iguais ou diferentes, né? Então, todos esses detalhes a gente vai conseguir analisando o discriminante. Vocês chamam delta, delta é o símbolo grego, mas é o discriminante. O nome já diz, ele discrimina, ele vai dar identidade para a nossa função, tá bom? Então, com calma, encontrando esse primeiro, eu prefiro sempre encontrar o valor para delta, né? No caso, só para deixar registrado, as raízes sempre, o que a gente estabeleceu? O y é igual a 0. No momento em que eu estabeleço que y é igual a 0, virou uma equação de segundo grau, certo? Virando uma equação de segundo grau, eu passo a ter as incógnitas, né? Igual a 0. Então, já não é mais variável. O y já é estabelecido como igual a 0, tá? Então, eu prefiro começar pelo encontro do delta, né? Que é o discriminante, b² menos 4ac. Substituindo, b é o menos 4, né? Menos 4 ao quadrado. 4 vezes a, que é 1, e o c, que é 3. Então, eu tenho 16 menos 3 vezes 4, 12, deu 4. Então, outro detalhe importante é, uma vez que eu já sei que o discriminante é positivo, eu sei que a concavidade é voltada para cima e também sei se o delta é maior que 0, eu vou ter duas raízes o quê? Diferentes, tá? Diferentes. Ok? Encontrando essas raízes pela fórmula, então fica menos b, a fórmula está aqui, ao lado, eu acho que todos já têm essa familiaridade, tá bom? E substitui menos b, se b é menos 4, menos b é 4, raiz quadrada de delta, delta é 4, raiz é 2, 2 vezes a é 1, dá 2. Então, naturalmente, você já encontra as raízes, certo? Então, uma delas é 4 com 2, 6 por 2 dá 3, ou, tá? 4 menos 2, 2 por 2, 1. Essas raízes significam o quê? Que se eu pegar o 3 aqui, por exemplo, a imagem é 0. Se eu pegar o 1, a imagem é 0, ou seja, eu tenho duas raízes diferentes, tá bom? Estão aqui, ok? E um detalhe, se você quiser fazer aquela prova real, sempre é bom, por soma e produto, o que significa? Que se eu somar 3 mais 1 dá 4, que é o oposto deste valor aqui, que é o B, é o oposto. E o produto 3 vezes 1 é 3, é o próprio C. Tudo porque o A é igual a 1, tá? Então, se você usar soma e produto,
Eu sugiro que só o faça quando você tiver bem familiaridade, né, com isso, e quando principalmente o A for igual a 1 e as raízes forem simples assim, forem fracionárias, porque frações aí fica mais difícil a gente descobrir, né, quem multiplicado por quem dá um determinado valor ou somando, tá bom? Só esse alerta. Então, aí, o que nós já temos? Estão as raízes no primeiro, né, quadrante. Então, tenho, na verdade, essa parábola com esse aspecto aqui. Opa. Então, ela tá fazendo isso. Mais ou menos, com a minha coordenação motora. Vai vindo do infinito, vai indo para o infinito. Então, analisando esse contexto aqui, eu já posso dizer que nenhum x está proibido de entrar aqui. Então, agora vamos às análises. Se eu quero o domínio dessa função, de fato, o domínio da função são os reais, ou seja, qualquer número que você coloque aqui para x vai ser passível, né, de se encontrar um correspondente aqui de y, ok? Contudo, o conjunto imagem já é quais os valores de y que estão autorizados, né, a fazer parte da nossa conversa. E aí o que a gente percebe é que existe um limite, né? Só vamos alertar aqui, vou destacar os valores que nós encontramos, 0 e 3. Eu tenho aqui este 3 de 0 e 3 está aqui em cima. Esse 3, por sua vez, é uma das raízes, está aqui. Lembra que raiz está aqui. Intercepta o eixo X, a gente já comentou sobre isso. E o 1 com o 0 está aqui. Ou seja, entre 1 e 3, uma vez que há simetria, nitidamente a gente sabe que é o 2. Mas nem sempre, repito, as raízes são óbvias. Então, convém eu procurar esse 2 da forma oficial. Como que eu encontro esse 2, né? Da forma oficial. Ele é o x que corresponde ao ponto mínimo da função, que a gente costuma chamar de x do vértice. O x do vértice está aqui, na verdade ele é a média aritmética entre as raízes, só que, repito, nem sempre as raízes são reais, assim, né? Então, quando as raízes são iguais, o x do vértice vai coincidir com a própria raiz, porque ponto médio de dois valores iguais não tem. Agora, quando as raízes são diferentes, na verdade, pode perceber, o x do vértice é a soma. Esta soma, quando a gente utiliza desenvolvendo a fórmula, chega nessa síntese, né? Da mesma maneira, se eu substituo o x do vértice na fórmula, eu vou chegar nessa relação. Relação essa do y do vértice nem é necessidade de vocês guardarem, porque pode fazer por mera substituição. Mas, enfim, fica aí para quem quiser. Então, se eu não soubesse só batendo o olho, o que faria? Colocaria na fórmula. Então, aqui, para encontrar o vértice, vamos lá embaixo. Esse x do vértice é o menos b, que é o 4 com sinal oposto. Então, é menos o b, se o b é menos 4, tá? Sobre 2a. O a é 1, 2 vezes 1, então, natural que vai dar 2, como nós já sabíamos aqui, tá bom? Esse é o y, o x do vértice. O y do vértice pode usar a fórmula ou substituir aqui em cima, tá certo? Mas eu já fiz o delta, ou calculei o delta, então o y do vértice é o menos delta, o delta aqui é 4, então menos 4, é coincidência, tá, pessoal? Aqui o b é menos 4 e o delta é 4, tá bom? Sobre 4 vezes a, ok? 4 vezes a deu 4, então deu menos 1. Então, com coerência em relação ao nosso gráfico, sim, porque o ponto mínimo ele tá aqui embaixo, certo? Ele é negativo, ok? Você quer fazer uma prova real? Você pode voltar aqui no início e substituir. Quem que é o y do vértice? O y do vértice é substituir o x do vértice. Se o x do vértice é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais 3. Isso é a mesma coisa, tá bom? Então, y do vértice vai ser 4 menos 8, menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Então, é
independente a forma, você escolhe, tá certo? Mas o que vai nos interessar bastante, principalmente e sobretudo nas próximas aulas, porque aí a gente vai entrar em função inversa, se possível for, composição, é entender essa imagem. Então perceba, diferente do domínio que é quais os valores de x que estariam autorizados a fazer parte da nossa, né, função aqui, que seriam os reais, na imagem não. Então o que a gente tem que estar atento só existe imagem daqui para cima. Então, se é o ponto mínimo, tá? É o mínimo. Então, eu só tenho imagem desse valor de y para cima. Sem precisar decorar, você vai lembrar que onde começa o valor da imagem? No -1 e vai. É aqui que eu analiso a função. E vai até o infinito. Infinito positivo ou infinito negativo? Lembra que para cá vai ficar infinito negativo. Para cá vai ficar infinito positivo. Então, como é crescente essa forma de simbologia, eu tenho que colocar onde começa. Começa no -1. O -1 entra, intervalo fechado, -1. Onde termina? Só Deus sabe. Olha aqui, é infinito. Então, vai aonde? Para o infinito positivo. Tá. Eu conheço o último número do infinito? Não. Então, o intervalo é aberto, tá? Se também você se sentir mais confortável com outra simbologia de conjunto, você pode dizer que é y real, certo? A imagem onde o y é maior ou igual, opa, nem cabe aqui, maior ou igual a -1. Então, deixa eu destacar, que fica uma bagunça aqui. Então, essa é uma outra maneira, talvez seja mais fácil para alguns. E fique à vontade de se apropriar, tá bom? Sempre com isso em mente. Só para finalizar, o exercício tá terminado, vamos só fazer alguns comentários importantes. Esta função, ela não é invertível da forma como ela se apresenta. Por quê? Porque ela vai precisar de alguns elementos que eu vou comentar depois em aula e também vou fazer exercícios posteriormente. Então, caso eu quisesse obter a inversa dela, eu terei que escolher um dos dois arcos, né? Perceba que esse eixo de simetria que eu tenho exatamente no vértice, né? Ele vai ser sujeito e passível de uma escolha, né, para que respeite as condições de inversão, que é uma função ser bijetora, enfim. Então, principalmente por este motivo que você tem que entender o comportamento do gráfico, da função, e não somente essa parte algébrica, tá bom? Então, esse o adendo que eu gostaria de fazer nessa finalização, tá bom? É isso, gente. Penso eu que esteja ok. Qualquer problema, qualquer dúvida, me escreva, tá certo? Um abraço.